E o Flashes com Selma Mello, sempre trazendo novidades, o que é de melhor. E não poderíamos deixar de te presentear neste dia de sábado com essa boa música, oriunda de um dos maiores profissionais da nossa região. Uma pessoa a quem eu aprendi a admirar ao longo dos anos, acompanhando sua história de campeão, de vencedor na vida, pai amoroso, um companheiro extraordinário, um amigo fraterno, uma pessoa admirável. Ele, tanto no esporte, quanto na música, quanto na profissão que decidiu seguir, é excelência e é referência para todos aqueles que o cercam. Um rapaz que eleva o nome de nossa cidade, onde o talento e a arte estão presentes em sua vida. E para a gente uma grande honra receber hoje Cleiton da Nata. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado, Tudo bom? tudo jóia. Estou bem à vontade, estou bem em casa. Que coisa tão boa. Para mim é uma honra estar aqui, né? Admiro muito o seu trabalho há muito tempo. O jornalismo ele precisa de pessoas sérias e você sempre foi essa pessoa que defendeu muito bem essa bandeira do jornalismo na nossa cidade. Representa muito bem esse jornalismo, né? Sou seu fã também. Que bom. Né? E é um prazer estar aqui nesse programa maravilhoso, né, que você vem com tanto carinho desenvolvendo, trazendo pessoas importantes da nossa cidade, mostrando essas pessoas para a nossa cidade, para a região, que as pessoas às vezes não conhecem, né? Garanhuns é um celeiro de artistas, é um celeiro de pessoas importantes, né, em todos os cenários. E o seu programa ele veio para brilhantar a constelação, né? Você veio para tirar as nuvens do céu e essas constelações estão aí brilhando. Obrigado. Legal. Nesse céu incrível de grandes talentosos, né? E que você se insere tão bem assim, professor, nadador, musicista, como é que eu digo? É cantor, é compositor, todos os da vida, né, Cleiton? E a gente fica muito feliz por ver que os nossos filhos, como se diz, os filhos da terra da garoa, têm um talento e valorizam demais a cidade e as coisas boas, né? É verdade. Somos uma cidade que a cultura é muito efervescente. Sem dúvida. A gente percebe isso e tem sente mais na pele, né, no nosso grande festival de inverno. Eu falo nosso porque não adianta. Não tem dono, é nosso mesmo. Não, é nosso mesmo, é patrimônio nosso. E a gente vê as pessoas quando vêm de fora, que vêm os profissionais, os artistas de Garanhuns, eles se encantam, né? Com a diversidade e com a qualidade o que é o mais importante, né? É que próprias pessoas de casa não veem todo esse talento, não valorizam, verdade, e não abrem os caminhos merecidos, né? Que triste. É uma pena, infelizmente. Lamentável. Porque assim, se não fosse um celeiro de qualidade, os bons ouvintes, né? Porque Garanhuns, durante o festival principalmente, se torna um centro de cultura. Então, quem vem para a cultura é quem gosta de cultura. Exato. Né? Então, são pessoas que estão andando pela cidade e estão em busca do máximo, da essência da cultura. E quando eles se deparam com os artistas de Garanhuns, é tipo, rapaz... É uma vitrine. Né? Como é que uma cidade como Garanhuns tem tantos artistas? Né? Porque a gente vê as outras cidades, se destaca um, dois, mas Garanhuns são muitos artistas. E em todos os segmentos. Em todos os segmentos, né? Na música, na arte. Fantástico. Na pintura, a gente tem arte plástica, é impressionante. Na culinária, nós temos uma culinária fantástica também. A cidade, né? E aí, infelizmente, às vezes a gente não tem esse reconhecimento, né? E tem que ir para fora para tentar mostrar alguma coisa. É o que nós lamentamos ultimamente, os artistas sempre falando, sempre questionando que muitos precisam ir para fora para poder sobreviver de sua arte, né? Cleiton, você é uma daquelas figuras eclética e multifacetário. Então, eu queria saber, por parte, como foi que a música começou assim, tua vida? Como foi essa paixão?
A música, ela parece até um bordão, né? Ela começou muito cedo, a gente escuta isso de muitos artistas, de muitos músicos. No meu caso, minha mãe trabalhava, meu pai trabalhava, então minhas irmãs acabavam tomando conta de mim, que eu sou o caçulinha. E todos os meus irmãos gostam muito de música popular brasileira, então eu era colocado para ninar, ouvindo Djavan, Gilberto Gil, Caetano, essas grandes personalidades, Geraldo Azevedo, Alceu Valença. A minha vida toda foi ouvindo essa música, né? E eu cresci ouvindo essa música. E naquela época, a rádio era fantástico, porque a gente ligava a rádio e passavam esses grandes músicos. Hoje a gente não tem mais. Não que não sejam grandes músicas, eu valorizo a música. Eu acho que, independente do seu estilo, há um sentimento, há uma arte, há uma busca ali, né? Eu não curto particularmente alguns estilos, mas eu respeito. Mas naquela época, até porque foi muito próximo do período da Bossa Nova, o surgimento. Melhor período musical, mais rico. Então, na minha juventude, eu estava muito próximo desse calor ainda. Djavan estava aparecendo no cenário, Caetano, Gil, né? Então, a gente ouvia muito isso. E como a gente era de uma família humilde, eu não tinha condições de comprar disco, por exemplo. E eu tinha uma sede gigante em ouvir essas músicas. Então eu disse, eu tenho que aprender a tocar um instrumento, para quando eu tiver vontade, eu vou lá e toco a música que eu tenho vontade. Só que se eu não tinha dinheiro para comprar um disco, na época era vinil, um instrumento muito menos. Então entraram pessoas importantes nesse processo. Na minha infância, foi um amigo de infância que eu tenho, Marco Augusto, conhecido é músico também, tecladista, pianista, e conhecido como Marco Teles, no meio artístico. E o Marcos veio de uma família de músicos e musicistas. Então tinha vários violões na casa dele, tinha um teclado, tinha piano, tinha tudo. E eu lembro uma vez que eu sedento, que eu ia para casa do Marcos só para tocar instrumento. E eu lembro que um dia ele disse para mim, leva esse violão, porque vai ficar mais fácil para você. Eu, tá bom. E então o meu primeiro contato foi com o violão emprestado. E assim, por ouvir aquelas canções e já estar aquilo no meu subconsciente, foi muito fácil para mim. Mesmo sendo canções complexas, mas para mim estava muito guardado, era muito meu. E a música surgiu nesse processo, né? E eu fui crescendo com essa música. Aí conheci o Léo, nosso querido Léo Banda Show. E o Léo, show, que é um abraço para Léo. Léo E Léo foi o cara responsável para me colocar no bar. Então o Léo gostava muito de me ouvir tocar e ouvir cantar, porque eram músicas que a gente geralmente não ia ouvir nos bares. E naquela época os bares restritamente só tocavam MPB. Sim. Mas o refino da música que eu ouvia, que eu tocava, não se ouvia. Então ele foi no auge também das músicas de sucesso do Djavan e do Jorge Vercillo. Então eu tocava muito aquilo, as pessoas gostavam. E o Léo me introduziu naquele meio. Aí eu conheci Neide Souto, que fiz dupla com Neide muitos anos. Eu quero mandar um beijo para ela. Eu sou muito fã da Neide, é um talento. Né? E a Neide já vinha de uma formação musical muito grande, porque a Neide era cantora de bandas grandes. Cantora de banda e cantor de noite. Tem uma bagagem então, assim. Ela vinha com essa bagagem muito forte, eu muito madurinho. Então o Léo me introduziu e a Neide que me deu o ensinamento, né? Olha, isso aqui funciona desta forma. Né? E a gente teve uma carreira de amizade assim, muito longa e de trabalho também muito longa. Até que eu fui me descobrindo como cantor também, porque até então eu era só musicista, eu tocava e ele cantava. E até que eu me descobri como cantor também. E o Léo me disse uma vez, ele disse, Cleiton, eu te coloquei no bar, mas foi um engano, assim, tu não é músico de bar, cara. Eu tomei até um susto, assim, há tanto tempo. Agora só agora. Ele disse, você é músico de banda, cara, você é músico de palco, você não é músico de bar, você tem que sair. E através desse processo, desse amadurecimento, eu acabei deixando a Neide, mas foi numa boa, nós somos amicíssimos, eu amo a Neide, acompanho a Neide. E a gente deixou, assim, a gente terminou numa boa. Muita gente tem curiosidade como é que aquela dupla tão querida, que nós tocávamos em todos os lugares, em todas as festas nós estávamos,
tinha se desfeito, mas foi assim esse processo. E ela entendeu, super entendeu assim, sabe? Então, chega uma hora Vamos que dar tem asa. que cada um ter sua asa e voar, né? Exato. Nossos amigos acabam virando família, né, Cleito? verdade. Então, Neide é essa pessoa que a gente tem com muito carinho e falando em família e muito carinho, que eu quero convidar você para primeiro curtir e compartilhar muito, muito, muito a história deste vencedor, Cleiton da Nata. E também aqui meu carinho especial para a família Imagem TV, nossos apoiadores, nossos patrocinadores. Acompanhando o canal da CEL, terá 15% de desconto nos nossos produtos. Olha só, você não vai ficar de fora dessa de jeito nenhum, ou vai? Chorar não estava nos teus planos, mas o que fere também ensina a viver. É na fraqueza que Deus se aperfeiçoa em você. Aos nossos estúdios, mais uma vez agradecendo essa família linda que só cresce. Eu quero dizer a você que continue aí, que vem muita coisa boa. Inclusive, aqui vamos falar um pouco do primeiro terreiro cultural reconhecido no estado de Pernambuco, aqui em Garanhuns, que acontecerá nos próximos dias. Então, fica aí para você saber e valorizar um pouco mais essas heranças
as nossas tradições africanas, né? E também eu quero convidar você para participar aqui do grande evento da Lumes, que você já conhece, Lumes Profissional, que acontecerá no dia 11 de outubro, o dia inteiro, lá no SESC. E a inscrição é: compra esse kit Diamond, né? Compra ele, que você já terá entrada e irá concorrer a brindes no valor. Olha só, não vou nem te dizer, porque são prêmios que qualquer pessoa gostaria muito, muito de ganhar, né? Aí uma linha completa da Lumes. Excelência total, empregando mais de 10 mil pessoas no nosso país. E já Grande. ganhando outros países também. E este produto é genuinamente garanhuense, é Garanhuns abrindo caminho profissionalmente. E nesse dia ali do evento no SESC, nós teremos maquiagem com Di César, o grande BBB, né? Acho que BBB 10, se não me engano, Di César, um maquiador conhecido internacionalmente. No cabelo, Léo Jardim, né? Que você conhece muito bem. E mechas com a Ana Paula e a Luciana. Você é profissional no ramo, você precisa estar sempre estudando, sempre inovando. Não perca! Adquire este kit e vai lá passar um dia super gratificante. E eu agradeço aqui esse mimo da Lumes e também desejo muita paz, muita harmonia, felicidade pelo seu aniversário, meu querido Alcântara Anchieta, meu querido amado amigo. Uma honra ser sua amiga. E nesse seu aniversário eu só posso desejar feliz vida, com muito, muito mais sucesso. Muito bem, e eu de volta aqui com o meu ídolo, né? O da Nata. E a gente já falava aqui algumas apresentações dele que marcaram assim profundamente a nossa vida, né? Olha só, acho que nem ele lembrava de uma apresentação que ele fez no centro e eu chamava atenção para isso. Como foi lindo. Não lembrava mesmo, não. Mesmo, né? Lá em frente à antiga Pérola Joia, ali onde tem aquelas bancas de revista em cima, ele com um sobretudo preto, ali tocando, cantando e encantando. A época de Natal era FIG. Era FIG. Né? Era um palco, muito... aquele palco ali foi ideia minha, foi abraçado pelo Mário César, e a Pérola é que patrocinava aquilo ali. A priori, no primeiro ano, foi só eu mesmo, e depois nós estendemos para outros artistas de Garanhuns. Então, todo dia tem uma apresentação de um artista, e só foi crescendo. O palco mais nativo possível, né? Era. E assim, foi muito bacana, boa. Porque acabou abrindo para todo mundo, né? Exato. E eu lembro muito, foi assim um tempo que marcou demais, de Djavan mesmo em alta e a gente curtindo demais. Mas sua história de campeão, sua história muito rica em vitórias, não é só na música, né? Mas também nos esportes. Você aí escolheu a natação como um esporte, medalhista com grandes títulos. Bora falar um pouquinho sobre isso, Danada. A natação chegou para mim como terapia. Eu tenho dispraxia neuromotora, que hoje eu até como profissional de educação física trabalho nesse desenvolvimento de dispraxia neuromotora para crianças, que na época eu não sabia, que é um distúrbio neurológico que dificulta a criança ter comandos motores, né, amplos. Então eu era uma criança que caía muito. Eu acho que eu tenho isso, ninguém nunca me disse. Tinha as perninhas para dentro, assim, minha zambetinha. Então eu usei bota vários anos, muitos anos, para dar uma condição melhor de estrutura. E minha mãe, por aconselhamento, me colocou na natação. E na natação eu descobri que eu poderia ter a possibilidade de fazer coisas fantásticas que no terreno eu não conseguia fazer. Porque eu era uma criança que caía muito, desastrado e tal. E na natação eu era muito hábil. A natação, a água te dá isso através da física hidrostática.
ela te dá essa possibilidade de você fazer movimentos mais complexos, mesmo que você não tenha essa capacidade. E um professor que veio do Recife, que estava lá, tinha acabado de assumir o SESC como profissional, o professor Cícero Domingos, um grande abraço, um grande querido meu também. Ele disse, cara, esse garoto aí, ele tem muita habilidade na água. E começou a trabalhar isso em mim. E eu comecei a ser estimulado, a ser atleta. Eu tenho um feito que hoje não tem condição de ser batido mais, não por eu ser o super, mas é porque na época nós estudávamos até os 17 e 18 anos. Hoje a garotada com 17 anos está na faculdade, né? Isso. Hoje os jogos escolares só funcionam até o infantil. Então eu sou septacampeão dos jogos escolares. Hoje você não consegue chegar mais, porque foi tirado um ano. E tudo na natação. E fui para os Jogos Brasileiros Estudantis. E nesses meus feitos eu recebi uma proposta para onde eu fui para morar em Mato Grosso, em Cuiabá. E fiz parte da seleção mato-grossense, que é da Universidade Federal de Mato Grosso, que é chamada de Uirapuru, que é um pássaro nativo do Centro-Oeste. E fui bicampeão universitário. Aí voltei de novo para cá, para Garanhuns, e dei continuidade. E através do patrocínio da ESGA, através da professora Eliane Simões, eu me tornei bicampeão brasileiro de natação, master. E fui técnico dessa equipe da ESGA de natação, que é a única equipe do interior de Pernambuco a ser bicampeã universitária. Nenhuma instituição de ensino superior do interior de Pernambuco conquistou nada nos Jogos Estudantis Universitários. A ESGA é a única. E você é um cara muito obstinado, Eu sou. né? Assim, com espírito mesmo de campeão. Você decidiu trabalhar com crianças autistas. Isso se dá pelo fato de você se enquadrar, se ver, por acaso, em alguma dessas crianças? Ou foi um amor que nasceu assim do conhecimento, da pesquisa, da ciência? Na verdade, essas coisas na minha vida, elas acontecem de forma assim, muito divina. Tem coisas assim que eu não consigo explicar, né? Assim como foi na música, assim como foi na natação, o autismo também foi dessa forma. Eu era professor de natação de crianças e apareceu uma criança autista em 2009 na minha aula e eu não fazia ideia do que era autismo e quase ninguém naquela época fazia ideia do que era autismo. Ainda hoje, né? Eu acredito que tem pessoas que passam despercebidas. Que criança impossível, que criança mal educada. Isso, a gente vê muito esses rótulos. A gente vê demais, sem buscar realmente saber o porquê do comportamento. Hoje a gente consegue ter mais um discernimento com isso. Na época, a prevalência era de 150 crianças para uma. Cada 150 crianças, uma dentro do espectro. É um número alto, não Hoje são 54 para 1. É um número altíssimo. Ou seja, a cada 54 crianças, há a possibilidade de um estar dentro do espectro do autismo. Porque com os estudos, o avanço dos estudos, chegou à conclusão de que o espectro ele é muito amplo. Então, existem várias características e vários níveis dentro do espectro. Então, tem o nível 1, que é o mais severo, o 2 que é o moderado e o 3 que é o leve. E entre esses níveis existem vários outros subníveis que são dentro dessas características que hoje não tem mais subdivisões. Hoje é TEA, transtorno do espectro do autismo. Que inclusive essa semana aconteceu um negócio muito bacana para quem tem filho autista ou parente ou alguma coisa, ou trabalha com isso. Foi dada a classificação do CID-11. O espectro estava dentro do CID-10 e foi classificado dentro do CID-11, porque CID-10 era desenvolvimentos degenerativos neurológicos, e hoje é síndrome do espectro do autismo. Ou seja, ficou muito mais específico. Isso dá a possibilidade das crianças terem um retorno maior, judicialmente. Danata, quando uma mãe deve procurar um especialista? Assim, que sintoma ela deve estar ali olhando com mais carinho? O principal e mais evidente para a mãe é o contato afetivo, social mesmo. É uma criança que não vai ter um contato social com a mãe, nem funcional e nem emocional. Né? Até porque a própria
Ser mãe já é um ato muito divino, né? Tudo foi muito Com bem certeza. montado por Deus, assim. A mãe amamenta numa posição que a condição de olhar, de troca de olhares entre ela e o filho dela é 100%. Sim. E já nesse processo pode não haver essa conexão. Então, o primeiro contato que essa criança tem com a mãe, ele já é emocional e já é visual. Isso não quer dizer que a partir desse momento ela já tem que correr, porque existem outros processos neurológicos que podem trazer a criança a não ter esse contato. Outras síndromes, hoje a gente tem esse conhecimento. Mas a partir dos 2 anos, isso começa a ficar mais intenso. Então, a criança que não procura outra criança para brincar, é uma criança que não interage com a família, é uma criança que não demonstra afeto. Isso não quer dizer que a criança dentro do espectro não tem afeto, eles são muito afetuosos. É uma criança como outra qualquer. Ela só tem essa dificuldade de socialização. E ele pode ser verbal e não verbal. Então, existem outros sintomas que podem levar a isso. A gente tem casos, por exemplo, de crianças que não demonstram estarem dentro do espectro e são autistas, e a partir de 2 anos e meio, 3 anos, entram dentro do espectro. Então, é uma criança que brincava com um coleguinha, brincava com brinquedos, abraçava a mãe, beijava, e passa um determinado momento a ter uma regressão no espectro autista. Sim. A gente chama de regressão isso. Então, a criança vai regredindo e entra dentro do espectro. Entende? E a partir desse momento que a mãe percebe que não tem mais a socialização, que a criança não interage com o universo da casa, que toda criança ela vai interagir, toda criança é curiosa, toda criança busca isso. Isso é uma fase de desenvolvimento humano. O porquê, né? O porquê é muito presente. Então, quando ela passa a ter vontade por restrições, objetos restritos demais, então já é um sinal de alerta para a mãe. Olha, uma criança que se posiciona em frente à TV para ver um desenho, e aí ela não consegue, ela parece que não escuta as pessoas chamando, ela não lembra de comer. Isso pode ser um sinal ou não? Porque assim, eu conheço um caso de uma criança que passa horas sentada, ela não come, ela não se mexe, e nem ela reage quando você chama. Eu acho muito esquisito, ou até mesmo por ouvir o nome e voltar. Não, a criança não faz isso. Ela se a criança é o mesmo desenho, pode ser. Eu não sei. Enfim, eles têm esse tato melhor com visual. São pensadores visuais. Sim. Então o visual é sempre mais atrativo para a criança dentro do espectro do autismo. A criança não responder às pessoas da família, ao chamado, se ela não tem problemas auditivos, já é um alerta. Se ela busca aquele fenômeno todos os dias e a mesma rotina, sim, já é uma característica espectro. Não é que ele é um espectro, e tem que ter uma análise mais complexa. Sim. Quem vai dar esse alerta, já é um alerta, né? porque a criança, a partir dos 2, 3 anos, ela já responde muito bem aos comandos, sim, né? E o neuropediatra é responsável por esse processo de conexão e detectar se a criança é dentro do espectro ou não, né? Hoje nós temos grandes neuropediatras que atendem já com especificidade de espectro. Esse é o melhor neuropediatra. Sim. Porque é um cara que conhece a realidade e ele sabe que quanto mais cedo eu der o diagnóstico, mais cedo as terapias começam e mais cedo as possibilidades de desenvolvimento dessa criança vão ser melhores. É lógico. E são muitas terapias. E o esporte entra como um grande aliado. O esporte ele entra como um grande aliado porque a criança dentro do espectro ela tem desordens sensoriais. Sim. Então, não são conectadas às nossos sentidos, ou seja, o olfato, o paladar, o visual, o auditivo, o neuromotor, eles são fragmentados. Então, nós neurotípicos, né, tira-se até nós normais, a gente está tirando essas palavras das pessoas. Todos nós somos normais. Ele é uma criança normal. E especiais também, né? E também somos especiais. Então a gente está tirando. Então são crianças com síndromes ou deficiências e crianças neurotípicas. Neurotípicas. Né? Neurotípica. A gente está usando esse nome agora, que é o correto. Então nós neurotípicos, nós temos tudo isso muito bem sincronizado, né? Então
só vem para nós o que tem interesse naquele momento. Para a criança dentro do espectro é tudo ao mesmo tempo. Ele não tem uma canalização daquilo ali. Então isso traz prejuízos neuromotores também. Sim. Porque é uma doença neuro, né? Então traz esse prejuízo neuromotor. O que ainda não se conhece pouco, é que a atividade física ela é fundamental no desenvolvimento funcional e emocional dessas crianças. Ainda tem uma visão muito grande de que tudo para criança dentro do espectro do autismo é uma terapia, sabe? E isso tem que ser tirado. Isso, lógico, as terapias são fundamentais, não tirar as terapias, elas são fundamentais. Mas acrescentar a atividade física com o profissional da educação física, como sim sendo importante e imprescindível. Cleiton, uma criança que apresenta esses sintomas, alguns pais se frustram. Esses pais também precisam de algum tipo de acompanhamento, porque às vezes os pais depositam nas suas crias meio mundo de coisa, né? E isso é chocante, muitas vezes, saber lidar. Como você vê? Esse acompanhamento é extensivo à família ou não? É uma porrada. É uma porrada. Eu trabalho com crianças dentro do espectro do autismo há 13 anos. Eu sou pesquisador da área há 11 anos. Tenho prêmios internacionais de pesquisa a respeito do espectro do autismo e atividade física. E há 5 anos, um espectro entrou na minha vida de forma afetiva. Eu tenho um sobrinho dentro do espectro do autismo. E mesmo com toda a experiência, mesmo sabendo de muitas coisas, quando eu soube, foi um choque muito grande. E eu não conseguia compreender. Eu disse, como eu estou sentindo, sabe? Para mim foi uma pancada, é um sobrinho meu, mas é uma família. É por isso que profissional não trabalha com família, não né? É muito difícil. Eu dou palestra contra drogas, prevenção de drogas, e quando o meu filho entrou nas drogas, eu não sabia o que fazer. É porque é muito difícil. É o afetivo ali. Muito difícil. Né? Eu tenho uma paixão muito grande por essas crianças, até porque se eu não tivesse, eu não trabalharia, porque é muito difícil, sabe? Eles têm um mundo próprio, é assim, que não deixa ninguém entrar. Como são essas crianças? Eu conheço algumas pessoas que são denominadas autistas e elas são muito diferentes entre si, né? Isso. Eu tenho uma que é um amor, uma amiga assim, especial, já um rapazinho, ele se comunica perfeitamente, mas não fala. E ele é um doce, é um amor inteligentíssimo. Nós temos esse leque muito grande do espectro, né? Não tem mais. Não tem uma característica. Não há, né? não. Como Down. Não tem. O espectro é mais difícil. Ele não tem uma característica. Isso foi importantíssimo, essa sua colocação. Muito importante. O espectro ele não tem característica física, é comportamental. É por isso que ele foi diagnosticado como síndrome, não como deficiência. Sim. É sobre o comportamento. Então isso é muito complexo, porque o profissional para trabalhar com a criança dentro do espectro, ele tem que conhecer muito bem a síndrome, porque é muito amplo e ainda é um pouco desconhecida do meio. Né? Os neuros, ainda pesquisadores, cientistas, ainda estão na batalha para dar uma definição. Se é gene, né? Se é neurológico, da onde está surgindo isso. Por quê? Porque nós temos casos de crianças gêmeas da mesma placenta, um espectro, outra não. Temos casos de crianças de famílias que têm um espectro, um não. Um espectro, um não, um sim. Entende? Então, pode ser hereditário, existe a possibilidade. Hoje já tem uma evidência mais forte de gene, né? E tem evidências também de características ambientais também. Alguma vez eu ouvi em uma mãe que tinha 2 filhos autistas e ela dizia que soube que os meninos eles apresentam as características muito mais explícitas do que as meninas. Você, como pesquisador, acha que é assim mesmo ou não? Cada um é um caso? Não, a prevalência é de 4 para 1.
a cada 4 Garoto. meninos, uma menina. É muito raro uma menina espectro. Por isso a cor do autismo é azul. Não que cores denominem gênero. Precisamos ressignificar. Com certeza. E isso foi modificado. Sim. Hoje, as cores e as representações do espectro são quebra-cabeças coloridos. Coloridos. Isso porque assim, é bem foi forte o azul. Mas é né? porque na época, Era isso mais veio meninos. em 1964, 1962, que começaram as grandes pesquisas dentro do espectro. Então se via muito menino. Então eles precisavam dar uma denominação àquilo ali. Então, para virar a causa, a briga pela causa, precisava de uma bandeira. Aí foi a bandeira azul. É tanto que ainda hoje muitos centros desenvolvem o bandeira azul, teia azul, né? Então a casa azul, eles ainda trazem isso. Pela característica masculina ser muito mais evidente. Isso é cientificamente já. A gente tem uma prevalência maior. Qual a maior dificuldade de uma pessoa que apresenta o sintoma assim? Ou cada um tem uma dificuldade singular? Ou assim, eu tenho dificuldade de aprender, eu tenho dificuldade em associar. Qual é a maior dificuldade? Depende do nível que esse espectro está. Né? Nós temos níveis de alto desenvolvimento, né? E tem também essa perspectiva, né? É espectro, ele vai ser um gênio. Porque nós temos a gente gênio, sempre acha que as pessoas com autismo, elas são as pessoas que têm inteligência a mais. Mas né? O que é que acontece dentro do espectro? É um interesse próprio por determinadas coisas. Sim. Então, se o cara dentro do espectro, desde cedo, ele gosta de números, ele vai ser um expert em números. Com certeza. Se ele gosta de música, ele vai ser um expert em música. É fato, porque ele vai se aprofundar tanto naquele assunto que lhe dá segurança, porque um dos processos do espectro para esse desenvolvimento funcional e social é a frustração. A antecipação da frustração é muito grande. Então a gente tem casos de espectro que vão ser espectros severos o resto da vida, então esse cara é muito complexo, vai ter acompanhamento a vida toda e possivelmente não vai ter uma vida social. E nós temos espectros que vão para a faculdade, se formam, casam, constroem famílias e estão na sociedade, porque é muito amplo o leque. Agora foi especificados pessoas com estereotipias autísticas. O que são isso? São características dentro do espectro, mas ele não está dentro do nível do espectro, desses 3 níveis de espectro. É tanto que por isso que esse número cresceu muito agora, porque existem pessoas com 40, 45, 50 anos que estão sendo diagnosticadas dentro do espectro. Apresentando agora, né? Eu participei de um grande evento de espectros, né, grandes profissionais, era um centro de desenvolvimento que trabalhava essas crianças no espectro, e eu fui como terapeuta colaborador, e uma das terapeutas perguntou a mim se eu tinha já tido algum diagnóstico dentro do espectro. E eu disse que não, mas trabalhava e amava aquilo ali, que me identificava. Ela disse, não estou falando disso, eu estou falando de você. Esse número cresceu muito. Mas isso é muito legal, não é? Não é importantíssimo, é importantíssimo que a gente possa identificar e que tem cura. E hoje temos ativistas em prol disso, né? Isso. Pessoas importantes que estão brigando por isso. A gente briga, a ciência evoluiu muito para esse lado e a gente briga muito por esses direitos dessas crianças. Viva a ciência, né? Viva a ciência sempre, não tem, né? Não tem como qualquer ser que for contra a ciência, ele está sem cérebro. É limitado demais. Está sem cérebro. É um ser humano que está sem cérebro. Olha, a música, a musicoterapia, ela também tem uma influência muito grande, né, na vida de qualquer pessoa. Qualquer ser humano. E dentro do espectro tem uma vivência muito grande, porque a musicoterapia, ela não só trabalha a sonoridade, Sim. Ela trabalha o corpo. O corpo fala, o corpo reverbera. Então, a musicoterapia tem essa função fantástica. São muitas terapias. São muitos aliados. São né? muitos aliados. E alguns você trabalha ainda com alguns. Música,
A musicoterapia, natação. a musicoterapia eu não trabalho com ela diretamente com a criança dentro do espectro. Por Sim. quê? Porque para isso não basta ter um conhecimento. Isso é importantíssimo. Para trabalhar com ela, não basta ser um profissional. Sim. Você tem que conhecer a síndrome e conhecer a especificidade dessa terapia. Entendi. Eu sou um musicista, Perfeito. tenho 30 anos de música. Se eu não conheço a síndrome do espectro do autismo, e se eu não conheço as características da musicoterapia, quais são os benefícios dessa musicoterapia e o que eu estou trabalhando, não funciona. Não funciona. Não, vai ser... Olha, que Ao coisa- contrário, no lugar de você progredir essa criança, você vai regredir essa criança. Regredir. Então, é fundamental as pessoas também conhecerem esse lado, né, das outras terapias. Porque o que foi que aconteceu? O que é que um neuropediatra hoje conhece como terapia de movimento para criança dentro do espectro ou sensorial? É a psicomotricidade, que é fantástica. Mas a atividade física em si, ela é muito importante também. E ela não está sendo relacionada, porque quem pede essas terapias é o neuropediatra. Quando a criança é diagnosticada e ele vê a necessidade, ele vai pedir todas as terapias possíveis. E a atividade física, em todas que eu já recebi, só entrou uma vez. Entendeu? E eu faço esse trabalho há 12 anos de treinamento funcional e neuromotor com essas crianças através da atividade física e da natação, que é muito importante. A natação, ela traz a possibilidade dessa criança ter todos os sentidos sensoriais dela equilibrados, conectados, porque a água nos traz isso. O que a gente chama, eles têm uma dificuldade que a gente chama de propriocepção, que é a condição do corpo identificar onde nós estamos no espaço. Você está na cadeira, tem uns objetos do seu lado, eu estou próximo de você, você consegue identificar essa dimensão Sim. de quantos metros nós estamos, e isso tudo, né, nós estamos no estúdio, tem pessoas que estão colaborando aqui, a gente consegue perceber esse universo. A criança dentro do espectro, não, isso aqui pode ser muito gigante, essa cor dessa lâmpada pode ser muito forte, esse objeto pode estar muito próximo, pode ser muito As grande. questões do som também. Do som bem, incomodam né, muito. incomodam. Uma lâmpada que pisca, ele tem essa percepção que está piscando e vem sempre com muita intensidade. Os sons, eles representam vida. Sim. E você é mestre em trazer vida através dos sons. E eu vou pedir para que você toque agora para a gente. Sim.
Olha, e depois dessa música, voltando aqui, nesse momento maravilhoso, para mim, um dos mais belos instrumentos, né? Ou você toca, ou não tem arranjo, né? Ele é uma coisa incrível. E eu gostaria de convidar você para falarmos um pouco sobre a questão religiosidade. Lembrando a vocês que as culturas, sejam elas brasileiras, africanas, americanas, elas precisam ter o seu lugar, o seu respeito. Nós precisamos ver e também parabenizar ao primeiro terreiro de Garanhuns, que vai receber um título de primeiro terreiro cultural da região, através da Secretaria, né, do Estado e do município de Garanhuns. A gente parabeniza o professor Dr. Ismael, o André, que estão à frente do terreiro, e todas as pessoas, né, que são integrantes dessa cultura milenar. Parabéns para vocês, muito sucesso. Olá, minha amiga Selma Mello, passando por aqui para te desejar um ótimo programa, não só a você, mas a todos que estão assistindo o programa Flash com Selma Mello. Este programa maravilhoso, feito e produzido, né, pela Imagem TV, com o nosso irmão e amigo Flávio, esse ótimo profissional. Que Deus abençoe a vocês, que continue nessa linhagem de programa, um programa muito sério, um programa ótimo, um programa que sempre traz informações e boas informações, umas entrevistas belíssimas. E já aproveitando para desejar uma ótima entrevista aí com o nosso amigo André e o professor Ismael. Essas duas pessoas que estão aí, pessoas de qualidade, pessoas do bem. Que Deus abençoe a cada um de vocês. E para você que está assistindo agora, para você internauta, dá um like, compartilha. Um cheiro, um abraço do seu amigo e irmão Salvador. Oi, e nós estamos aqui recebendo duas figuras tradicionalíssimas em nossa cidade. 2 estudiosos, 2 cultos, 2 amigos, e desta feita para falarmos de um assunto que tabu para uns, preconceito para outros, curiosidade para muitos. Como viver com as diferenças? Por que existem as diferenças? Por que não valorização de determinada coisa em detrimento de outra? São assuntos que nossa sociedade precisa sentar, discutir e aprender a respeitar e valorizar. Então, gostaria de lhes apresentar meu amigo querido Ismael, doutor Ismael, e aqui o professor André. 2 pessoas incríveis que talvez você já conheça. E se você não conhece, vem comigo que nós vamos tratar de um assunto seríssimo e necessário. Matrizes africanas. Eu não sei se a gente pode dizer no plural, acho que não, é matriz africana. E todas as suas vertentes, todos os seus direcionamentos. Sejam bem-vindos, meninos. Obrigado, Selma. Obrigado, Selminha. Para mim, estar com você é mais do que alegria, é mais do que felicidade. É o encontro de pessoas que se conhecem há muito tempo. Lhe conheço da sua adolescência. Permanecemos. Vai dizer minha idade, não, que a gente acaba de maneira alguma. Agora. De maneira alguma. Mas lhe conheço da arte, lhe conheço dos movimentos sociais, lhe conheço porque trabalhou comigo sobre a minha coordenação na FUNASE. Então a gente tem um conhecimento e que, graças a Deus, que a amizade boa que está durando até hoje e vai perdurar por muito tempo, se Deus quiser, até a gente passar dos 15 anos, né? Até isso, comemorar, debutar, né? Exatamente, Selminha. Que coisa boa, estou muito feliz com esse reencontro. Algumas pessoas, talvez por não entender a simbologia, o sincretismo e a beleza dessa religião, muitas vezes elas incutem um preconceito. E como vocês lidam com essa questão do preconceito contra ou o preconceito em favor da religião de vocês?
é muito grande o preconceito, a não aceitação, o medo, e talvez oriundo do desconhecimento. Selma, a gente toca na ferida, né? E que bom que a gente tem essa oportunidade de hoje a gente estar sentado aqui discutindo exatamente a questão do preconceito voltado aos povos tradicionais de terreiro. Que bom que você é uma colunista social que vai exatamente em cima da ferida. Hoje, em pleno século XXI, eu não esperava que a população, principalmente do nosso município, falar do nosso município, ainda trouxesse, por questões de ignorância, por desconhecimento da própria história que compõe o município. E só abrindo um parêntese, e sem você perder o fio, Garanhuns era repleta de terreiros, não é verdade, de candomblés. E algumas ruas aqui eram conhecidíssimas, né? Então, não conhecer e discriminar é bem complicado. Muito complicado. E aí, Selminha, a gente vê exatamente pessoas que a ignorância não é da religião. A ignorância é uma ignorância da ignorância de não conhecer. Essa é a pior ignorância. É aquela que você preconceitua, cria o seu conceito e não sai da sua mermice, da sua ignorância, das suas maldades. Então, quando a gente trata de questão de preconceito com relação aos povos oriundos de terreiros, aos povos tradicionais de terreiro, nós estamos batendo uma ferida que ainda hoje dói, massacra e ainda existe diversas formas de perseguição. Não só do branco, às vezes das pessoas negras também. Que é a pior, né? Que é a pior, porque desconhece a sua própria história. Nós somos de uma religião bem mais antiga do que o cristianismo. Então, no Brasil, a primeira oficial, né? E somos no Brasil a primeira, porque quando os jesuítas chegaram aqui, eles já encontraram exatamente o negro escravizado e forçaram, batizaram, deram outro nome, foram interpretando a sua crença. E eles, por questão de sofrimento e por questões de sobrevivência, aceitaram. Então, essas mesmas questões ainda permanecem. Hoje, com algumas aberturas, a Igreja Católica já se senta no mesmo altar para fazer o culto ecumênico, onde muitas vezes tem pessoas de terreiro. A gente hoje já tem um programa de saúde exclusivo no SUS voltado aos povos tradicionais de terreiro. A gente hoje já celebra o casamento reconhecido pelo cartório como casamento religioso. A religião começa nesse exatamente em pleno século XXI, ainda engateando, a galgar alguns espaços. Porém, não é fácil. Todas as religiões, todas, com a mais diversificada filosofia, com a mais diversificada teologia, só convergem para o único lugar. Deus, Cristo, né? Deus. É verdade. E dentro da nossa religião, Selma, a gente não entende por que tanto preconceito, porque a nossa forma de cultuar, a nossa forma de celebrar é Deus através das forças elementares da natureza. Nós cultuamos nada mais do que as forças elementares da natureza. E essas forças bem presentes, porque nós, enquanto seres humanos, não conseguimos viver sem a água, sem o fogo, sem o ar e sem a terra, que é quem nos dá o alimento. E é uma religião que a cada dia eu, como sacerdote de terreiro, me apaixono mais e mais. Então, nós que cultuamos não entendemos essa forma de preconceito. Porque ninguém entende o preconceito mesmo. Mas né? A própria palavra já diz, né? É um conceito pré-estabelecido que você cria dentro de você e que acha que o outro, porque acha que ele é ignorante, que a formação intelectual dele é mínima, você pode convencê-lo a aceitar. Mas, na verdade, as pessoas esquecem que dentro dos terreiros nós temos pedagogos, nós temos psicólogos, nós temos doutores em antropologia e em ciência da religião, como eu sou.
formado pela Universidade de Toulouse, certo? E não fui defender outra tese a não ser realmente os terreiros. Esquece que nós temos todos os tipos de profissões e de pessoas as mais diversas possíveis dentro do terreiro. Nós temos o preto, nós temos o branco, nós temos o vermelho, né? Nós temos de todas as cores, está lá. Se a diferença são as cores, a gente não pode viver sem um preto. Na verdade, pessoal, o que significa matriz africana? Vamos para destrinchar isso. O que é matriz africana? Por que a gente no Brasil chama as religiões de descendência afro de matriz africana? Imediatamente a gente tem que voltar a realmente nosso período histórico de escravidão, né? Aquele período em que todos os negros de diversas regiões africanas chegavam em nosso país escravizados, eram explorados, mas eles não perdiam a sua fé. Então, matriz é porque a nossa matriz, no todo, historicamente falando, descende da África. Por isso, religiões de matriz, ou seja, de origem africana. Religiões que têm como princípio básico, com princípios teológicos, com princípios filosóficos, todo o conhecimento da África. Então, os terreiros hoje existentes no Brasil descendem realmente dessa raiz, né? Descende exatamente dessa filosofia que nasce há mais de 5.000 anos antes de Cristo na África. E à medida que os negros foram sendo explorados, escravizados e trazidos para as Américas, né, e para outras regiões, outros continentes, eles foram levando consigo o seu sagrado. Então, isso é fantástico, né? Demais. Você já pensou, diante de todo o sofrimento, que você imagine a situação, Selma, desse pessoal, desses negros saídos da África, sem conhecer para onde vinham, no calabouço dos navios, passando fome, apanhando, sem banho, sem nada, sem a menor... motivo. E sem motivo nenhum. Né? E sem o direito sequer de falar a sua própria língua. Porque os padres já acompanhavam as caravelas, trazendo para eles a obrigação de falar um outro idioma que eles nem sabiam o que era. E eles, diante de todo esse sofrimento, preservar o seu sagrado, preservar a sua fé. E chegar aqui, passar pelo que eles passaram, historicamente falando, e permanecer com essa ideia fixa de não abandonar o que era sagrado na África, que permanece sagrado no Brasil, que permanece sagrado nos países que fazem parte da América Latina, dos Estados Unidos, hoje muito divulgado na Europa, e a gente aqui ainda permanecemos exatamente nos questionando. Ah, eu sou de religião de matriz africana. Eu não, já digo diferente, Selminha. Eu sou membro de religiões africanas, afrodescendente. Eu não sou afro-brasileiro. Não existe isso de afro-brasileiro. Eu, André e outra pessoa, você também, nós somos descendentes de africanos. Nós somos descendentes de africanos. Somos afrodescendentes. E só costurando o que o professor Ismael falou, a nossa religião ela tem uma particularidade, que a nossa religião é uma das únicas religiões que toda a nossa história é passada só por verbal. Então, tudo que nós sabemos da nossa religião, não existe documentos, né? Tudo é passado verbal. Então, dentro da nossa religião, o falar, o que sai da nossa boca é sagrado. Então, vindo de tudo o que o professor Ismael falou, né, ainda do negro escravizado até hoje. Então, tudo que sabemos é passado de geração em geração. Eu acho isso importante. Nesse questionamento que você vem nos fazendo agora. Muito bem. E tem uma coisa interessante, você conclui e a gente termina abrindo um outro leque de informações. É tão importante a verbalização na nossa língua, na nossa religião, Selma, que ela, além de ser sagrado, ela expressa os sentimentos da sua alma. Ela expressa exatamente o que o seu espírito sente.
as suas vontades, os seus desejos, as suas fantasias, né? Então, essa verbalização, ela é não só a base da nossa entendimento do sagrado, mas ela é também a expressão da sua própria alma enquanto filho ligado a um ancestral, enquanto ser humano ligado a um ancestral, seja ele Oxum, Emanjá, Oxalá, Ogum. A sua verbalização lhe transporta exatamente para as expressões da sua própria alma, ou seja, as expressões daquilo que há mais de sagrado em cima de você, que é o seu orixá. Eu entendo assim, que ela traz os santos da Igreja Católica com nome diferente. Então, a curiosidade, esses nomes foram criados nos centros ou são os nomes desses santos em uma outra língua? Como é isso? É Inhazã, Xangô, que mais? Eu não sei. Emanjá, Nossa Senhora da Conceição. É que eu acho Emanjá lindíssima, Pois né? é, Selmi, isso já passou. Ela tem qual a ligação dela? Nenhuma. Na época da diáspora, da escravidão, os negros, para não ser perseguidos mais e mais e não sofrerem mais e mais pelos seus senhores, eles estavam dançando, cantando, batendo palma, né, oferecendo suas oferendas. E quando os patrões perguntavam a quem, eles diziam, não, se era 8 de dezembro, eles sabiam que aquele 8 de dezembro a Igreja Católica tinha dedicado a Nossa Senhora, eles diziam, não, a gente está vibrando, cantando para Nossa Senhora da Conceição. Daí a semelhança, né, e essa junção de ligar Emanjá a Nossa Senhora da Conceição. Mas como o pai André disse, nós zelamos os nossos ancestrais que falam através das forças cósmicas da natureza. E aí, se você observa, quem somos nós? Nós vivemos, né, como seres humanos, mais localizado em um ambiente. E o que é ambiente? Meio ambiente é tudo que está à nossa volta, Selma. É todas as formas de vida, é todos os elementos da natureza, são os elementos químicos, físicos, biológicos. E nós, seres humanos, somos compostos de tudo isso. Nós somos químicos, nós somos biológicos e nós somos físicos. E nós amamos exatamente e veneramos os nossos ancestrais que se expressam, por exemplo, Emanjá, voltada à deusa do rio Emanjá, a deusa das águas salgadas. Louvamos a Oiá, Inhansã, como todo mundo conhece, porque nós sabemos que ela é a santa que representa as tempestades, a santa guerreira, o orixá guerreiro. Zelamos por Oxós, porque nós sabemos que ele é o orixá, ele é o Deus da caça, é aquele que nos traz o alimento. E assim sucessivamente, cada orixá vai estar vinculado a uma força da natureza. E esse ancestral que habita em mim, que habita em você que é branca, que habita em André que é preto, tá entendendo? E habita em todos nós, nada mais é do que uma manifestação da própria natureza em nós. Então, nós somos exatamente frutos da natureza. E como seres humanos, a única diferença entre nós e outras espécies de vida é que nós temos a capacidade de pensar. Será mesmo? Temos. Não usamos nem sempre, mas nós somos as únicas espécies dotados de capacidade para pensar, planejar e o que vai fazer. Porém, o que é que acontece? Somos preguiçosos. Porque nós somos os únicos capazes de manter relacionamento e estabelecer relacionamento com tudo que está à nossa volta. Nós somos os únicos capazes de reconstruir tudo que desde a colonização do país foram explorados dentro deste país. Por que nós somos isso? Porque nós temos a capacidade e a facilidade de nos socializarmos com as outras coisas. Nós somos a única espécie capaz de se socializar com facilidade aos demais elementos que nos cercam. E esses demais elementos, ou entre esses demais elementos, estão os nossos orixás. Muito bem. É sabido que vocês estão se organizando para preparar aí, eu não sei se é o primeiro dia do Povos de Terreiros,
ou se é só um encontro para mostrar um pouco dessa cultura que eu acho belíssima, os cantos, as roupas. E eu já aproveito e mando um beijo muito grande para a Aninha, que é devota, né? E é uma pessoa maravilhosa. E vocês estão aí organizando esse momento, vamos falar um pouco sobre isso, fazendo essa aproximação, esse elo. Selma, de primeira mão, você já é nossa parceira. Com toda certeza. Nós, através da Secretaria de Cultura do município, olhe que essa notícia é de primeira mão aqui para a Selminha. Imagem TV, trazendo o que há de melhor para você. Nós vamos ter o primeiro terreiro reconhecido por o município espaço cultural. Então, nós estamos nos organizando para fazer um café cultural, onde nós teremos a presença de Selma e de algumas pessoas que fazem cultura aqui em Garanhuns, que com o decorrer do tempo nós vamos anunciando, confirmando a presença, nós iremos passando para a Selma anunciar. Com certeza. E esse primeiro encontro da gente, Café com Cultura, Selma, ele tem um objetivo. E esse objetivo, ele é maior do que tudo. É exatamente levar com muita clareza, levar com muita suavidade, mas com muita delicadeza, o que é a religião afro em Garanhuns. Além disso, de levar ao conhecimento das pessoas o que é esse sagrado, nós também estamos levando atrás desse sagrado, como se fosse uma procissão, e com ele todos os elementos, desde 1500, deixados aqui pelos nossos negros. E ainda hoje preservado como cultura, e ainda hoje vivenciado pelos povos tradicionais de terreiro. Então nós estamos realmente organizando esse momento para a gente discutir políticas públicas voltadas não só para a cultura popular, mas para a cultura como um todo. Nós estamos exatamente trazendo e convidando algumas autoridades, trazendo e convidando também algumas pessoas, né, que têm o feeling de tratar essas situações para discutir realmente como é que se faz cultura, como é que se preserva a cultura dentro dos terreiros. Vamos supor, como você no início perguntou, dos terreiros de matrizes africanas, ou seja, dos terreiros que zelam pelo sagrado africano em nosso meio. Muito bem. E, gente, eu só posso agradecer esse momento. Vocês não têm ideia da riqueza que foi. Trazer conhecimento para as pessoas, explorar, abrir caminhos, isso é fantástico. E contem comigo, Flashes com Selma Mello. Eu estou aqui, Imagem TV também, para que a gente possa fazer uma cobertura nesse dia mais completa, para que as pessoas se inteirem mais e possam aprender, né? Todo dia é dia de aprender. E muitos têm a missão de todos os dias ensinar. Obrigado, Selma. Nós que agradecemos esse espaço para podermos estar aqui desmistificando, né, esse preconceito que foi tão falado aqui. Então, obrigado e que seja o primeiro de muitos. Com toda certeza será. Selminha, não teve um lugar melhor do que esse, você escolher a natureza. Eu sou muito fã Eu sou apaixonado por esse lugar também. Faz parte da nossa história, né, Ismaelzinho? Você nos trouxe exatamente para onde os orixás pousam, aonde os orixás residem. E isso trouxe uma energia muito boa para esse momento. Eu queria, do fundo da minha alma e do meu coração, te dizer apenas obrigado. Te dizer exatamente que, nesse exato momento, o Olodumaré, os orixás, eles estão lhe usando a você, a seu filho, que faz parte da sua equipe, que está aqui com tanta boa vontade, né, para fazer essa entrevista, realizar essa entrevista. Eles estão usando vocês como instrumento para trazer exatamente esse conhecimento para o maior número de pessoas possível. Tenho certeza que
Deus, que Obatalá, que Oxalá, vai lhe cobrir exatamente com o seu alar branco de paz, de prosperidade, e que Ele derrame sobre a sua vida, a vida de sua família, longos, mas longuíssimos anos de vida, com sucesso, com prosperidade financeira, Opa! e com muito equilíbrio e harmonia. Obrigado, Selminha. E como na nossa religião tudo acaba em ofoge, em reza, né? Nós não poderia ser diferente aqui com Selma, né? Então vamos fazer uma invocação cantada. O lua mi que o orixá guiá lejabo ajaguna. Oloruma bebe teure, oloruma bebe teure, oloruma bebe teure, oloruma bebe teure, oluami que o orixá guiá lejabo ajaguna. Oloruma bebe teure, oloruma bebe teure, oloruma bebe teure, oloruma bebe teure. Axé. 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 E agradecendo mais uma vez aqui a participação de vocês, muito esclarecedor, muito oportuna todas as colocações. Nós voltamos aqui com o professor, pesquisador, cientista, Cleito Danata. Esqueci de dizer, né, que também ele é campeão e ele é cantor e instrumentista. Muito bem. Danata, gostaria de saber que depois de tocar violão, baixo e tudo mais, você agora faz uso do sax, né? Que coisa tão boa. Nossa, eu sou muito fã. Eu amo demais. Para mim, um instrumento que já é uma banda, né? Ele já é uma banda completa. Como foi que você, depois de tanto tempo, descobriu aí o sax e decidiu enveredar nesse caminho? Eu deixei a música faz um bom tempo, né? Porque entrei nesse processo de pesquisas e tal, então para mim não dá, eu tinha que escolher, ou eu estava numa área, ou eu estava em outra. E eu sempre fui muito assim, eu tenho que fazer o melhor sempre do que eu escolhi. Isso é fantástico, né? Um dia eu vou aprender com você a fazer assim, então, desse como eu jeito. estava muito mergulhado, literalmente, dentro da pesquisa, da ciência, eu precisava abandonar a música. Porque a música, as pessoas, quando vê um show da gente, por exemplo, acham que, músico não faz nada. É muito bom ser músico. Fora ser músico, você tem outra profissão, né? Qual é a sua profissão? Sua profissão. Sabe? Mas aquele 1 hora, 2 horas daquele show ali, foram trabalhados dias e meses, e, sabe, todos os dias, incansavelmente, porque o que está ali limpo foi fruto de muitos erros, um processo de construção. As pessoas não enxergam isso. E eu sempre fui apaixonado pelo instrumento sax. Mas na minha cabecinha, eu achava que eu era incapaz de tocar esse instrumento. Né? E ele entrou como mais uma vez na minha vida por um acaso. Então o sax também entrou na minha vida por um acaso. Eu sempre apaixonado pelo instrumento. O pai de um amigo meu, que é saxofonista, sofreu um derrame. E a alma do instrumento está na embocadura, é aqui, nessa parte aqui que faz todo aquele som acontecer. E sem a embocadura, por causa do derrame, ele não podia tocar mais sax. Esse rapaz me procurou e disse, vê se você consegue vender esse instrumento para mim, já que você é músico. E eu tentei vender, passei uns 2 meses com esse instrumento em casa, até que a curiosidade me fez abrir. Fui lá no YouTube, vi lá como é que montava um sax, montei e comecei a soprar. E daí eu tive a possibilidade de ver, não,
há possibilidade sim de aprender isso. Sintonia, né? Só que eu era tão apaixonado pelo instrumento, tão apaixonado, que eu acabei não largando mais. E eu acabei comprando aquele sax, que era para vender para outra pessoa. E eu comecei a estudar. E o sax é muito interessante. O que eu sinto quando eu toco sax é que são sensações assim que a gente não consegue nem explicar direito quando a gente está no palco. O palco é um negócio muito sagrado, é um altar ali pra gente. Mas o sax, ele me traz uma coisa a mais. Porque a sensação que eu tenho é que aquilo sai da minha alma e reverbera... Quem escuta também tem essa sensação, e reverbera, né? Nesse instrumento. Eu sinto o sax vibrar na minha mão como se pulsasse meu coração naquele momento. E o Henrique, o grande saxofonista, um beijão pro meu amigo Henrique César, ele me disse uma coisa que é um sentimento que eu tenho quando eu toco. Ele disse: Cleiton, nem todo saxofonista, quando toca, tem a emoção que você tem no instrumento. Você é muito sentimental para esse instrumento. E o saxofonista precisa disso. Não ser mecânico, mas ser sentimental. Então, você faz com muito sentimento. A gente sente isso no instrumento. Isso é fundamental para você se tornar um grande saxofonista. Eu fiquei até emocionado vindo dele, né, que é um grande saxofonista. Né? É uma referência. E eu sou fã daquele cara, acompanhava ele, achava aquilo lindo. Né? E hoje ele é um grande incentivador meu. E deu nisso aí. É uma grande figura, viu, César? Se sinta muito abraçado e que você continue encantando aí muita gente, né? Sempre. E eu gostaria de, infelizmente, né, dizer que nós já estamos com o horário estourado, mas eu gostaria muito, Cleiton, que você pudesse voltar para que nós pudéssemos conhecer mais um pouco sobre todas as dificuldades de um autista, da família do autista e de como andam os estudos, para que nós, quanto sociedade, possamos levar também nossa contribuição. Muito importante esse pedido. Viu? Então, por favor, o mais rápido possível. É só marcar a data. Pronto, então vamos fazer isso sim. Eu acho que todos nós precisamos dar as mãos e defender certas situações, né? Para que o mundo seja mais florido e mais musical também. Sempre. Muito obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigada. Vou jogar de novo meu confete, mas sou muito fã do seu trabalho, dos seus trabalhos. Você é um grande cara, você é um vencedor. E a gente precisa muito de você. Sim. E eu, em nome de todas as pessoas que você já encantou, te agradeço demais, em nome de todos que fazem a Imagem TV. Muito, muito, muito obrigada. Eu que agradeço. Que esse novo caminho aí seja iluminado como é. Né? Esse seu programa é muito importante. Né? Vem com um jornalismo de seriedade. Então isso para a população, para a sociedade é muito importante. A pandemia nos trouxe muitas restrições e nos trouxe muitos ensinamentos. Eu rotulo a pandemia hoje como um divisor de águas, de evolução. Quem está pronto para evoluir vai evoluir e quem não está vai perder o bonde. Eu continuo acreditando nisso, eu sempre digo isso. E esse seu programa ele veio para mostrar isso aí. A credibilidade que você tem como jornalista. Obrigada. E esse jornalismo sério que a gente precisa. E eu estou aqui no seu sofá, como se estivesse na minha casa. Isso foi maravilhoso. Muito obrigado. Eu que agradeço. Nós que fazemos a Imagem TV, como sempre, trazendo o que há de melhor até você. Então, curta muito, compartilhe e até sábado.